A confirmação de que o aumento no número de casos de microcefalia estava relacionada ao Zika vírus deixou o país inteiro em alerta. E a preocupação maior é justamente com as mulheres grávidas. Entenda agora a ação do Zika vírus durante a gestação. Como foi descoberta a relação do Zika com a microcefalia, doutor? Porque provavelmente o Zika vírus vem circulando na África já há muito tempo. Então a criançada pega Zika vírus na infância e não vai ficar vulnerável na idade adulta. Então pode ser que esse caso tenha sido detectado em outros lugares, só que as pessoas não perceberam isso. Ou porque era algo raro, porque a microcefalia tem relação com outras doenças, como por exemplo rubéola, citomegalovírus. Então, você pode ter esse tipo de problema. Agora, por que nesse momento você meio que descarta citomegalovírus ou descarta rubéola? Porque provavelmente boa parte da população já teve essas doenças ou já se vacinou para a rubéola. Então não vai chegar à idade adulta vulnerável. Para ter tantos casos assim, é porque tinha que ser algo novo. O que ocorreu de novo? Foi o Zika vírus, que ocorreu naquela região do Nordeste, e então havia uma relação estreita, regional e temporal com os casos de Zika vírus com o surgimento de microcefalia, fazendo com que o número aumentasse em 9 a 10 vezes o esperado. Que você tem, por exemplo, na região, lá era esperado 9 casos por ano, por questões genéticas, de citomegalovírus ou rubéola, isso foi para mais de 150 casos repetidamente, o que fez com que as pessoas tivessem a obrigação de procurar, né? Doutor Edmilson, a microcefalia é diagnosticada de acordo com critérios de medição craniana. Só que esses critérios mudaram há pouco tempo. Explica pra gente o porquê dessa mudança e o que ela acarreta. O Ministério da Saúde tinha, a princípio, dito que seria a microcefalia que tivesse abaixo de 33 centímetros de perímetro cefálico, né? Quer dizer, o perímetro, você bota a fita e mede isso muito facilmente. Mas é médico que tem que fazer isso, ou enfermeiro que está capacitado desse tipo de medida. A pessoa vai chegar em casa, querer fazer, vai fazer errado, ficar apavorado. Então, antes se falava que abaixo de 33 centímetros seria problema. Hoje se fala abaixo de 32 centímetros. E com isso você deixou de... Porque antes era qualquer abaixo de 33 seria considerado microcefalia e você incluía essa criança no grupo de observação, avaliação e estudo. Hoje não, hoje a partir de abaixo de 32. É um critério, parâmetro da própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, portanto também é algo válido. Então, antes estava muito sensível, pegando todo mundo que tinha microcefalia e algumas crianças que não tinham microcefalia. E isso causava um certo transtorno, preocupação dos familiares. Então, com essa medida, abaixo de 32 centímetros, me parece que ficou mais interessante e uma avaliação mais justa. Então quer dizer que não há risco do aumento dos casos de microcefalia estarem relacionados às novas medidas, né? A tendência é que diminua. Essa medição de 33 para 32 vai ficar menos sensível e menos sujeita a erros. E a relação de Zika vírus com a microcefalia foi comprovada não só pela relação de aumento dos casos de Zika com microcefalia numa mesma região no mesmo momento, mas também por conta do isolamento do vírus de líquido amniótico, né, naquele líquido que envolve a criança dentro do útero. Ali foi isolado o vírus, o Zika vírus, mostrando realmente a presença do Zika vírus em crianças com microcefalia. Doutor, nessa hora não tem jeito, as mulheres grávidas ficam com muitas dúvidas. Já tem algo concreto a respeito dos riscos de se contrair essa doença? Se é mais arriscado no início, no meio ou no fim da gravidez? Sim, o acometimento do primeiro trimestre acarreta em prejuízo maior, porque é um momento de desenvolvimento do sistema nervoso central. Quando você fala microcefalia, na verdade, foram as células nervosas que não se desenvolveram e não forçaram o crânio para poder se desenvolver. Então, a microcefalia traduz um comprometimento do sistema nervoso central de forma grave, né? Então, assim, e é nessa fase da gravidez, do primeiro trimestre, o mais importante. Agora, pegando ou colando do que a gente sabe de rubéola e citomegalovírus. Também, no momento inicial da gravidez, no primeiro trimestre, o maior problema, mas a rubéola, por exemplo, pode ocorrer no 7º, 8º ou 9º mês de gravidez, e o bebê não vai ter nenhuma má formação, porque afinal de contas o bebê já está formado, mas você pode ter o comprometimento auditivo nessa criança. Então, assim, eu acho que em relação a Zika vírus, como a gente não sabe tudo, o bom é evitar, principalmente no primeiro trimestre de gestação, mas durante toda a gestação é relevante a prevenção, utilizando o repelente que é o apropriado para algumas grávidas.
Então, a única forma de prevenção é usando repelente. Outra coisa, doutor, o Ministério da Saúde também recomendou que as mulheres evitem engravidar durante esse período, né? Um período pelo menos de 6 meses. Eu acho que valeria a pena adiar. A gravidez é uma coisa que você pode planejar. E o melhor momento seria esse. Até porque se você engravidar agora, você vai ficar nos primeiros meses, nos meses que mais circula esses vírus relacionados com a Aedes. Né? Janeiro, fevereiro são os meses meio complicados. Então, o ideal seria que você adiasse e engravidasse lá para maio, junho, quando naturalmente existe uma queda da população do mosquito, portanto, a possibilidade é menor. Mas, mesmo durante o inverno, se eu tivesse com uma paciente grávida, uma mulher, uma filha grávida, eu não iria bobear na prevenção, iria reforçar a utilização, sim, do repelente, botar tela nas janelas, diminuir a população de insetos no entorno da minha casa, mobilizar a população, a vizinhança para poder combater os vetores, os criadores na casa das pessoas. Daqui a pouco você vai saber se o Zika vírus pode transmitir outras doenças e quais são elas. Não saia daí!